Salomão escreveu 3 livros em especial na Bíblia. Quando ele era um jovem, mais ou menos parecido como eu, entre 28 a 29 anos de idade, ele escreve a sua primeira obra literária, que é o livro de Cantares de Salomão. Quando ele era já um homem formado, estava no ápice da sua sabedoria, que Deus havia lhe dado, e toda a terra admirava o que Deus havia lhe dado. Ele escreve a sua segunda obra-prima, o livro de Provérbios, onde encontramos estudos bíblicos e encontramos uma profundidade de conhecimento que não encontramos em outros livros da Bíblia. Lá no final da sua história, quando ele já era um velho, já era um senhor de idade, já estava chegando ao final dos seus dias, o seu reino estava entrando em uma catástrofe, porque ele havia abandonado o amor de Deus para servir as suas mulheres estranhas que ele havia adquirido em toda a face da terra. A Bíblia me faz entender que ele escreve então Eclesiastes, e quando ele escreve Eclesiastes, ele nos faz entender algo tremendo, que eu quero abrir um parênteses na mensagem para que possamos compreender. Salomão chega no final da sua vida e ele faz uma retrospectiva, pastor Eliel. Ele faz uma introspectiva e ele percebe que a coisa mais difícil, terrível de um homem é chegar no final dos seus dias, é chegar na última época da sua história e entender e compreender que ele poderia ter feito muito mais para Deus e não fizera, negligenciou, deixou o tempo passar. Então ele escreve no capítulo 12, versículo 1, um dos ensinos bíblicos que eu amo por demais: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Coisa terrível e triste é um homem chegar no final do seu ministério, no final da sua caminhada na terra, olhar para trás e entender que ele poderia ter feito muito mais para o seu Senhor. Já dissera o Rabino Akiba no ano 95 depois de Cristo, ele dissera assim: todos os livros da Torá antiga são santos, mas o livro de Cantares de Salomão, ele é o santo dos santos. Cantares é chamado pelos rabinos em Israel de o santo dos santos. Dentro da Torá antiga existe um complexo de 5 livros, como o Pentateuco, chamado de Meligote. Meligote é usado em todas as festas de Israel. Por exemplo, na festa das colheitas, eles leem diante de toda a nação de Israel o livro de Ruth. Mas 8 dias após a Páscoa, o rabino chega em Israel, abre a Torá antiga, abre o pergaminho, e ele lê diante de toda a nação de Israel o livro de Cantares de Salomão. E os rabinos batem a mão no peito e afirmam em alta voz: Cantares só foi escrito para mostrar, para evidenciar não unicamente o amor de Salomão pela Sulamita, mas para mostrar o amor de Jeová pela nação de Israel. Mas como nós, os crentes em Jesus, entendemos muito mais de Bíblia do que os judeus, porque se eles entendessem de Bíblia o que eles pensam que entendem, eles teriam aceito Jesus quando ele entrou em Jerusalém montado em uma jumenta, e os homens diziam: Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Como eu e você entendemos muito mais de Bíblia do que qualquer rabino que pesou ou passou aos pés de Gamaliel, eu venho nesta tarde afirmar-lhes com toda a convicção que Deus me deu: Cantares não foi escrito para mostrar o amor de Salomão pela Sulamita, Cantares não foi escrito para mostrar o amor de Jeová pela nação de Israel, mas Cantares de Salomão, ele foi escrito para mostrar o amor de Jesus Cristo por esta igreja que está representada em Camboriú nesta tarde. Só os que entendem isso, levante a mão e dá glória para Deus aí. Cantares foi escrito para mostrar, para evidenciar e para nos fazer entender que ele só foi escrito para provar que Salomão, neste tipo bíblico, amando a Sulamita, representa Jesus, amando a sua igreja, a sua noiva, a noiva que está representada em Camboriú nesta tarde, lendo a Bíblia. E para fazê-lo entender a mensagem nesta tarde, eu preciso trazer um resumo histórico de quem era, o que possuía, o que fazia, o que pensava, o que comia, o que tinha, o que entendia, o que pensava este tão poderoso rei chamado Salomão. Ele não escreveu só 3 livros. Diz o primeiro livro histórico dos reis, capítulo 4 e versículo 32, que Salomão escreveu 1005 cânticos e escreveu 3000 provérbios. Salomão teve uma época áurea em Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história bíblica, o seu pai, o rei Davi, ele teve que fazer guerra, ele teve que lutar com a espada a ponto dela grudar na mão dos seus valentes. Davi teve que fazer guerra contra todos os reinos que se levantaram contra Israel. Mas quando ele passa o trono, quando ele passa o cetro a Salomão, a Bíblia me faz entender que Salomão começa a viver um tempo de paz. Salomão começa a viver um tempo de ápice econômico, político e social, e muito mais do que isso, militar na terra de Israel. A Bíblia me faz entender que durante o reinado do rei Salomão não havia guerra, não houve guerra contra reino nenhum. Salomão reinou em Israel durante 40 anos, dos anos 970
a 930 a.C., reinou Salomão em Israel. Quando Davi entendera que Salomão seria o seu sucessor, ele profetizou o nome de Salomão para com ele, disse Salomão, que significa pacífico, ou significa paz. Em outras palavras, Davi estava profetizando e dizendo: meu filho, você não vai ter que fazer guerra contra reino nenhum, você vai ser um paz pacífico, e você vai ter tranquilidade nas fronteiras de Israel. Quando olhamos para a bandeira de Israel, nós olhamos no centro da bandeira está a estrela de Davi e dois traços no horizontal, um em cima, outro embaixo. Estes dois traços representam a época do governo do rei Salomão, porque em nenhuma outra época da história, somente na época do governo de Salomão, é que Israel avançou as suas fronteiras na promessa de Deus. Ele estava estendido desde o rio Eufrate até a terra dos filisteus, a terra que Deus havia prometido. Como Salomão não tinha que fazer guerra, ele começou a fazer com que Israel tornasse a nação mais poderosa da sua época. Segundo a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 10 do primeiro livro histórico dos reis, versículo 14, a Bíblia Sagrada nos diz que a receita anual, ou seja, o que entrava em receita todos os anos, pastor Reuel, nas terras de Israel, eram 666 talentos de ouro. Cada talento de ouro pesa 34 quilos. E eu tive a curiosidade de tentar entender isso, presbítero evangelista irmão Evandro Amorim. O que significa isso em peso de ouro? Multiplicando 34 vezes 666, nós temos 22.644 quilos de ouro, que eram tirados todos os anos das terras de Israel. Além destes 22.644 quilos de ouro que chegavam a Salomão, vinha muito mais de outros negociantes e de outros homens que traziam de todas as partes da terra presentes para o rei Salomão. Salomão era uma atração, Salomão era um imã de bênçãos e de glória para com o seu reinado. Os navios de Tarsis desembarcavam na terra de Salomão e traziam presentes, especiarias, ouro, prata e perfume. Diz a Bíblia que havia tanto ouro e tanta prata na época do rei Salomão, como as figueiras bravas que cresciam pelas campinas. A Bíblia diz que Salomão tinha 40.000 cavalos importados, todos os cavalos do reino de Salomão. Não pense os senhores que eram cavalos comuns, cavalos normais, não, eram cavalos puro sangue, que vinham de países árabes, vinham do Egito e de outras nações que desenvolviam estes cavalos. Se pegássemos um cavalo do reino de Salomão e trocássemos pelo dinheiro de hoje, daria para comprar uma BMW 0 km, daria para comprar um Ômega 0 km. É a mesma coisa de dizer, pastor Adeildo Costa, que Salomão, ele tinha 40.000 BMW 0 km na sua garagem. A Bíblia diz que Salomão tinha 12.000 cavaleiros. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os cavaleiros do reinado de Salomão, eles eram divididos em duas partes. 6.000 homens cuidavam das torres de atalaia, ficavam sobre a supervisão do reinado de Salomão. Outros 6.000 homens, pastor Marco Feliciano, andavam unicamente com o rei. O rei ia para a esquerda, 6.000 homens iam com ele. O rei ia para a direita, outros 6.000 homens iam com ele. Segundo Joséfo, eles vestiam tíria, vestiam púrpura e andavam em cavalos brancos, e todos eles tinham as suas cabeleiras compridas, e sobre as suas cabeleiras eram jogados papelotes de ouro. Quando eles desciam das montanhas, porque Salomão tinha o seu palácio que ele demorou 13 anos para construir devido à sua vaidade pessoal, e 7 anos para fazer o grande templo de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele descia da montanha para um riacho, para onde ele refrescava os seus pés, ele ia descendo e 6.000 cavaleiros iam acompanhando ele. Joséfo conta a história e diz que os raios do sol batiam na cabeleira daqueles jovens e parecia que o seu rosto resplandecia devido ao brilho do ouro misturado com os raios do sol. A Bíblia diz que Salomão tinha, mesmo sem precisar, 1.400 carros de guerra. Cada carro de guerra, pastor Benhu, que Salomão possuía era o que havia de melhor tecnologia bélica. Nenhum outro rei da época tinha o exército militar que o rei Salomão tinha. Ele tinha um poder tão grande militar que ninguém ousava fazer guerra contra o rei. Este armamento era composto ainda por muitos soldados que serviam ao rei. Segundo a história, 60.000 pessoas frequentavam o palácio do rei todos os dias, e para sentar na sua mesa não havia copos de plástico, não havia copos de prata, não havia copos de vidro. Todos os copos, todos os pratos, todos os talheres da casa de Salomão eram de ouro maciço. A Bíblia diz até mesmo que para servir a mesa de Salomão tinha que ter 30 coros de família ou de farinha, ou seja, 6.730 litros de farinha.
para poder servir à mesa do rei, até mesmo 100 ovelhas, 30 bois diários eram matados, além de animais de caça, para servir a grande mesa do rei Salomão. Como não havia guerra, todos os reis da época, eles vinham trabalhar no governo de Salomão e mandavam trabalhadores. A Bíblia diz que havia 153.600 trabalhadores no governo do rei Salomão. Estes trabalhadores, eles eram divididos em 3 partes. 70.000 homens subiam as montanhas para trazer madeira de acácia, para trazer cedro do Líbano e para trazer madeira de cetim. Outros 80.000 homens, eles subiam as outras montanhas para trazer ouro, para trazer prata, para trazer pedras preciosas para servir o rei. Havia também 3.600 inspetores, pastor Nerildo. O que estes homens faziam? Eles andavam de um lado para o outro do reino e diziam assim: volte ao trabalho, Salomão precisa mais ouro, Salomão precisa mais prata, Salomão precisa mais pedras preciosas, volte ao trabalho. 3.600 inspetores, eles cuidavam unicamente de fazer o povo trabalhar o dia todo, para poder fazer com que o rei tornasse ainda mais poderoso. A Bíblia diz que Salomão fez para o templo de Deus 80.000 taças de ouro. Todas as taças de ouro foram colocadas à disposição do seu palácio. Salomão foi crescendo, Salomão foi tornando poderoso. Todo mundo queria ver a face de Salomão. Saíam viajantes de todas as partes da terra para conhecer a glória, para ver a sabedoria, para ouvir o que Deus havia dado ao grande rei Salomão. Segundo a história bíblica, a rainha de Sabá saiu com a sua comitiva, e quando ela chegou no palácio, ela viu a glória, viu a beleza, viu a sabedoria. Ela encantou-se a ponto de desmaiar, e ela disse: tudo o que eu ouvi não se compara ao que os meus olhos viram. E os homens encurvavam-se nas praças e diziam assim: longa vida ao grande rei Salomão. Nunca houve e nunca haverá outro rei na terra para ser comparado com a glória, com a magnificência, com a beleza, com o apogeu, com a sabedoria e com a majestade do grande rei Salomão. Eles não conheceram, mas a igreja de Camboriú conhece, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo 42, que um certo dia apareceu um manso nazareno nas terras áridas da Palestina, que não tinha parecer, que não tinha formosura, que não tinha onde reclinar sua cabeça, era o mais indigno entre os homens, homem de dores. Mas este manso nazareno bateu a mão no peito e afirmou em alta voz: aqui está! Aqui está quem é maior do que o rei Salomão, Jesus Cristo de Nazaré. Quem acredita nisso, levante a mão lá em cima e adora Ele.